Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui com Beto Nitrini, Érica Magrice, que eu não sei se vai conseguir entrar, e nós já sabemos o porquê. E esse é mais um episódio do Café Country. E aí, pessoal, tudo bom? Serginho, você fica quieto, você não fala nada, tá? Fala, Vagnão. Não pode falar? E aí, Betones? Vagnão com cara de sono, filho pequeno, olha lá, que beleza. Nossa, não me Olha, vocês não estão vendo o Wagner sem barba. O que é ele sem barba, meu? O que é uma circunferência perfeita aqui. Você nunca... Isso é melhor que Picasso, fala a verdade. Bom, pessoal, já estamos aí perto do nosso 30º episódio. Quem diria, hein, Betão? Você achou que um dia ia chegar isso? Porque com o Serginho... Caramba. Cuidando, sendo diretor, eu achei que não ia durar 2, mas foi, né? E a maioria da galera, Betão, eles nos conhecem assim muito mais pelas redes sociais, de alguma prova ou treino, não no meu caso, né? Porque treino tá difícil aqui pra mim. E o pessoal não sabe nada de como nós iniciamos no esporte, nem como nós chegamos até o triatlon, né? Eu contei minha história lá atrás, no primeiro Café com Coach, e hoje nós vamos tentar trazer a história dos demais integrantes do nosso podcast. Começando então hoje pelo Serginho Magalhães, que poucos sabem, mas foi o criador da marca TT, seus logos, desenhos e tudo mais. Seja muito bem-vindo, Serginho Magalhães, obrigado. Muito obrigado, hein? Hoje, como entrevistado, eu não sei o que vocês vão perguntar para mim, porque eu não tenho muita coisa para falar. Aliás, A gente também não sabe, mas a gente vai inventar, pô. A gente descobre no meio do caminho. A gente vai fazer 2, 3 perguntas e acaba descobrindo, ó. Assim, pelo que o Vagnão falou, vai ser praticamente um episódio roda presa, né, Vagnão? Os caras vão queimar meu filme aqui, entendeu? Bom, eu vou começar então aqui, já vou mandar logo uma. Serginho, me fala uma coisa, quero saber, em primeiro lugar, quem é o Serginho, o que faz, onde vive, do que se alimenta, como se reproduz, ou não, se reproduz não, porque isso a gente sabe que você não faz mais. Vamos lá, Sérgio Magalhães. Vou falar tipo que nem aquele programa do Silvio Santos que tinha, né? Ou namorou na TV. Arquiteto formado, designer de educação, pai de 3 filhos, paulista, 46 anos, moreno, olhos claros, gosta de sair, educado, carinhoso. Eu nem lembro disso, mas... Brincadeira. Assim, formação arquiteto, publicitário a vida inteira, tive agência há muitos anos, hoje eu trabalho com design, tenho uma empresa de design e arquitetura, tenho produtos desenvolvidos e presto serviço para alguns clientes. O que mais? Isso é tudo? Do Sérgio fora o esporte agora, puta, de esporte, se você for perguntar, aí vai vir lenha, né? Essa é a questão, né, Betão? Mas, ô Serginho, e fala um pouco aí, como foi sua infância, adolescência, relação com os esportes lá, o Vagnão falou que era na década de 60, mais ou menos, né? Como é que era isso aí? Como que era na década de 60 sem Garmin, hein? Me fala. Na época do Katai, né, ainda. Você sabe que outro dia teve uma pessoa aqui em casa que estava vendendo umas coisas antigas e no meio das coisas tinha um Katai. O cara olhou e falou, meu, o que é isso aqui? Eu falei, não dá nem para te explicar o que é isso aqui. Não, mas posso falar? Quem não treinou com Katai, pelo amor de Deus, né? Era o melhor. Os mais modernos conseguiam marcar o quê? Até o giro, Betão. É verdade. E soltava aquele imãzinho da roda ali, né? Que você tinha que ficar prendendo, né? Nossa, eu perdi aquilo, era uma desgraça, né? O pessoal não sabe o que é isso. Agora, bom, Betão, a minha infância foi completamente diferente, assim, não completamente diferente, mas o meu pai, ele sempre foi piloto de carro, né? Ele tá hoje com 78 anos, mas na época que ele tinha 20 e poucos anos, 30 anos, ele correu de carro muito tempo. Ele correu com o Emerson Fittipaldi, Moco, Wilsinho. Então a vida dele era nas pistas. Ele vivia na pista, né? Vivia em Interlagos, ele corria de Fórmula Ford. Depois de muitos anos, fez várias 1000 milhas, 500 quilômetros. Então, assim, era motor e gasolina o tempo inteiro. Então, eu acompanhava ele e eu cresci dentro de Interlagos, das pistas, né? Curitiba, tudo, Rio de Janeiro, a gente ia e acompanhar ele, Então, a minha história foi sempre ligada a essa coisa do automobilismo, do motor, né? Eu cresci com meu pai virando para mim e falando assim, putz, esse moleque vai ser piloto, Mas a minha paixão sempre foi moto, né? Então, com 5 anos, eu ganhei minha primeira motinho, que era uma Minitane, né? Era um japonês maluco que veio para o Brasil
e ele era preparador de motos da Yamaha, e ele fez uma moto pequena, miniatura, tipo uma mini moto de velocidade, e eu ganhei aquela moto com 5 anos, e comecei a andar que nem o louco, parecia um peru sadia, né, com um capacetinho andando naquela moto. Você nunca se matou, não? Me explica, você nunca se arrebentou inteiro já desde pequeno? Então, você sabe que a primeira vez que eu fui andar com essa moto, né, e ela era um motorzinho tipo de serra elétrica, né, que você ligava puxando o negócio, e ela andava. Bom, 5 anos a gente não pesa nada, né, diferente hoje, que a gente tá um boi. Mas Fale eu saía... por você. Aí eu já saí acelerando, sem noção, no jardim, e me enfiei dentro da mangueira. Naquela época, no jardim, você enrolava, acho que todo mundo enrolava a mangueira no chão, em círculo, e a moto ficou ali dentro, dando um zerinho comigo, eu não conseguia sair, já tomei o primeiro tombo ali para ficar esperto. Mas com 5 anos eu ganhei essa moto, e aí, Betão, engraçado, o meu primeiro contato com o Parque do Ibirapuera, você sabe como que foi? Naquela época, no Parque de Ibirapuera, na Marquise, poucos lembram, talvez vocês, mais ou menos com a minha idade, vocês lembram, tinha um encontro às terças-feiras de moto. Os caras ficavam rodando de moto ali embaixo da Marquise, tinha um pátio ali, e eles ficavam de moto, aquelas motos antigas, CB400, 750, bom, só moto pica, grande, os caras, adulto, né? Aí o meu pai, retardado, virou e falou assim, vamos lá. Eu falei, como vou lá? 5, 6 anos de idade? Não, vamos lá. E colocava no meio pra andar com os caras, pra perder o medo. Imagina a mãe do Serginho. Não ficava nem sabendo disso. A mãe do Serginho não ficava sabendo disso. Ela nem sabia, se a mãe fica sabendo se soubesse, disso, ela vetava, né? Não, acaba com o marido, acaba o relacionamento. Nada. E aí, cara, eu ficava assim, meu primeiro contato com o Ibirapuera, imagina, o Ibirapuera eu ia para as terças-feiras para andar de moto com a minha motinha ali no meio dos caras, né? Ficar rodando lá, foi meu primeiro contato. Daí depois do esporte, eu embalei na moto e comecei a competir de motocross com 8 anos. Com 10 anos, meu pai inventou, já me colocou na escola de kart. Quer dizer, então, Betão sempre foi ligado ao motor, né? Assim, desde pequeno, ligado ao motor, aprendendo a andar de moto. Com 14 anos, eu meio que parei com essa história de moto, né? E comecei a fazer alguns esportes sem ser de motor, e aí foi talvez um início de um contato com um esporte ligado ao triatlon, que era a natação, porque eu fazia polo aquático, né? A minha base de natação veio do polo aquático, que eu fiz muitos anos polo aquático, mas teve uma transição depois do motocross, que foi aonde eu acho que eu consegui realizar aí um feito de realmente virar um atleta, competir e ganhar títulos, e eu acho que eu dei esse prazer pro meu pai, porque ele teve tanta decepção comigo no kart, né, na moto, ele falou, puta, não é possível, eu preciso acertar alguma. E aí a gente tinha uma casa no litoral norte, e a gente ia muito para lá em Juqueí, né, que vocês devem conhecer, que fica perto ali da Praia da Baleia, Barra do Saí. E a gente estava na praia e de repente olhamos no mar e vimos um cara de pé andando no meio da água, assim, falei, que isso, né, esse cara, né? Era um negócio... E a gente ficou olhando, o cara veio pra areia e ele chegou tipo com uma moto na areia, né? Era um jet ski. Naquela época, imagina, em 87, 88, era um negócio que não existia, foi um cara de uma moto aquática, né? Não existia. E eu fiquei olhando aquilo, putz... E a gente, por acaso, o cara que encostou na areia, a gente conhecia ele. E era o Rafael, que era um conhecido nosso, mais velho, ele tinha acabado de trazer o jet ski, que na época, imagina, a federação ela dava o direito de você importar jet ski para competir. Então você ficava com o jet ski 1 ano no Brasil, e depois você tinha que devolver. Imagina se eles voltavam para lá, né? Ficava tudo aqui, clandestino. E o Rafael tinha trazido isso, e aí meu pai virou para mim e falou assim, Rafa, deixa o Serginho dar uma volta aí. Eu tinha acho que 13 anos de idade. Cara, e eu saí, era aqueles de pé, e eu já saí já fiquei de pé, e já saí fazendo cavalinho de pau, pulando onda, né? Puta, um tesão o negócio. Eu voltei, e ele virou e falou assim, você gostou? Pô, você já ficou de pé. O Rafael falou, caralho, você ficou de pé de primeira, aí caramba, saiu andando. Eu falei, fácil, né? Eu já tinha base de moto, já fazia muito esporte, né? E aí, obviamente, meu pai viu uma oportunidade ali, e aí, deu 2 meses, a gente estava comprando um jet ski usado para usar. E, eu acordava
e eu ficava das 7 da manhã até acabar o combustível na água, no mar, aí voltava, comia um negócio, voltava pro mar, comia, voltava pro mar, e essa foi minha vida. Quero saber o seguinte, Serginho, eu não vi você falar de esconde-esconde, eu não vi você falar de futebol, eu não vi você falar de pique na latinha, eu não vi você falar de pega-ladrão, eu só vi você falar de golfe, jet ski, automobilismo, polo. Porra, Serginho, que mundo é esse? Conta pra nós, que mundo é esse? Você teve uma infância privilegiada, né, Sé? Eu tive, graças a Deus. Assim, eu sou de uma família de classe média alta, né? Meu pai é advogado. Eu brinco até que eu poderia ter seguido os passos e pego o caminho muito mais fácil, mas acabei seguindo o caminho da arquitetura do design, né? Que não está na raiz da minha família. Mas eu tive uma infância privilegiada, nunca faltou nada, e eu acho que o meu pai ele sempre foi um grande incentivador do esporte e um incentivador das coisas, mas ao mesmo tempo, Wagner, ele nunca deu o peixe pronto ali para comer, né? Que eu acho que isso foi muito importante, né? Ele sempre falava, né? E até hoje ele fala, né? Ele dava a vara e ensinava a pescar. Então eu acho que isso foi uma coisa muito forte na minha formação. Tanto quando ele deu esse jet ski como estímulo, ele pegou, na época era minha irmã com o namorado dela, falou assim, agora pega esse moleque e bota ele para competir. E a gente foi numa primeira corrida, a gente foi numa primeira corrida no Rio de Janeiro, sem saber de nada. Eu peguei um capacete velho que eu tinha ali, pintado de canetinha, um colete meio capenga, e a gente foi pro Rio de Janeiro, tinha o campeonato carioca de jet ski. E eu cheguei e fiz inscrição na hora, eu nunca tinha competido, eu só andava ali na praia. E, cara, eu saí, peguei terceiro lugar nessa prova. Quando eu saí dessa prova, veio um cara, encostou em mim, e ali acho que começou mesmo, né, assim, um primeiro contato com o esporte de uma forma mais profissional. Foi o Sérgio, que é meu amigo até hoje, o Sérgio Luigi. O Sérgio, ele era piloto, e ele era tipo um olheiro na época, né, de pilotos. E ele me convidou para participar de uma equipe. Primeiro foi uma equipe que chamava Fresh, que era refresco Fresh, que tinha os sucos, e depois virou a equipe Hollywood, que vocês lembram muito bem, que tinha os comerciais na TV, onde inclusive um deles eu apareci. Eu vou querer esse vídeo, você vai dar um jeito de colocar no YouTube isso. Se vira. Mas, Sé, me fala uma coisa, Sé, e depois, como foi a entrada? Você falou que você começou ali pelo polo aquático, né? Que foi uma modalidade um pouco mais relacionada. Mas qual foi a primeira... Qual foi o primeiro esporte que você entrou? Eu sei que você fez algumas maratonas, né? Foi as corridas que te impulsionaram? Foi as corridas por onde você iniciou? Eu queria saber, me fala um pouquinho das tuas provas, das tuas maratonas. E por que você decidiu correr, Sé? Então, eu desde moleque fiz muito esporte, né? De tudo que a gente sempre faz, né? Tentei aquela coisa do futebol que o moleque gosta, judô, enfim, natação. Mas, como eu falei, eu acho que o triatlon, né, ou a corrida, eles vieram muito depois. Eu já tinha aproximadamente 20 e poucos anos, né? Era uma fase que eu já tinha passado a fase do jet ski, né? Já tinha conquistado tudo que eu podia conquistar lá no jet ski. E eu tava meio numa fase de transição, perdido ali, com 20 e poucos anos, aquela fase que o moleque só pensa no corpo, né? Que quer ficar forte, quer ficar bem em forma. E eu tinha uma rotina de treino que era assim, eu fazia musculação todo dia, aquela coisa bem básica, né? Um dia eu fazia aquela perna e ombro, depois eu fazia, outro dia eu fazia, enfim, os grupos musculares, e aí sempre depois da musculação eu saía para correr. E eu fazia todo dia o mesmo percurso, que eram 7 quilômetros, todo dia. Então eu corria de segunda a sexta, esses 7 quilômetros, que era um circuito misto, né, que tinha subida, que tinha descida e plano. E assim, isso, poxa, na época, 20 e poucos anos, eu tava super em forma. Imagina, eu corria na esteira na época para treinar, eu botava aquelas caneleiras de 5 quilos em cada pé para correr. Sabe, mas não conta isso, não. Mas não conta isso, não. E daí já começou, isso não é bom. Né? Isso não é aquela coisa boa de contar, sabe assim? Pra ficar forte, entendeu? Pra ficar forte, imagina, ficou fortão, tá? Uma fortaleza até hoje. E essa época também foi quando começaram as corridas, né, mais fortes, né, Serginho?
começando o negócio da Corpore, que tinha pessoal começando a correr mais forte, foi nessa época aí, né? Uns 20 e poucos anos atrás. Foi né? exato. 2000, 98. Foi a época que começou. Mas assim, Betão, eu não tive contato com essas corridas nessa época, né? Como que foi o meu início mesmo na corrida? Eu fazia esse treino que eu comentei com vocês todo dia. E aí tinha um amigo meu que estava fazendo essas corridas corpore e treinando para maratona, que ele conversou comigo, ele falou, poxa, você precisa parar de fazer isso, que você não vai evoluir, você tem que vir treinar numa assessoria. E aí eu entrei na MPR, no Marcos Paulo, e comecei a treinar lá. E aí com, 2 semanas de prova, de treino, ia ter a maratona de São Paulo. Percurso antigo ainda, né? Uhum. E essa história foi engraçada. Puta, porque era ruim esse percurso também. Nossa, era horrível. E eu tinha recém começado a treinar, assim, eu não tinha experiência, não tinha equipamento, não tinha nada. Eu corria 7 km na rua por dia. E eu virei pro Fábio, que era o Fábio Rosa, sócio do Marcos Paulo, que era o cara que me dava treino, e falei, Fábio, você me deixaria fazer uma parte dessa prova? Ele falou, Serginho, eu deixo você fazer, sei lá, 10 km, 15 km, porque você nunca correu mais que 7. Eu falei, tá bom. E aí, no dia da prova, eu fui fazer a prova, e óbvio que aconteceu o que eu já imaginava, né? Chegou no 10 km, eu estava inteiro, aí eu fui até o 15, aí eu bati 21, aí no 21 eu cruzei com o Fábio, ele olhou para mim e falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, pô, eu tava bem. Ele falou, não, mas você... Posso ir um pouco mais? Ele falou, não, para ali na frente. Bom, conclusão, eu completei os 42 sem treino. Eu lembro que foram 4 horas e 6, eu acho, né? Não é um grande tempo, obviamente. Posso falar? Minha mão chega a tremer aqui de nervoso. Não, você não tem ideia. De contar a história da minha primeira maratona também, você não vai acreditar também. Não, você não tem ideia. O Wagner, caiu... Bom... Eu não preciso nem dizer que caíram as 2 unhas do pé, enfim, eu fiquei sem andar. Tinha que ter caído o pé, tinha que ter caído o pé todo. Eu fiquei sem andar, acho que 2 semanas, mas... E o final dessa história, que no dia seguinte eu cheguei super orgulhoso no clube, lá na época do Harmonia, que é um clube que eu sou sócio, o Marcos Paulo, ele dava natação lá. E eu sabia que eu ia encontrar ele lá. E aí eu entrei e eu já fui de braço aberto, achando que eu ia tomar um... parabéns dele, ele me deu uma bronca, ele falou, você é maluco, você pode, com toda a razão, né, você podia ter morrido, a minha assessoria, depois ia estar lá você, com a camisa amarela no chão, que não sei o que, você tava treinando há 2 semanas, como que você foi lá e respondeu? Bom, tomei uma bronca, um esporro, eu fiquei 2, 3 semanas sem falar comigo, ele ficou, mas depois voltou. E aí eu peguei gosto, Betão, eu falei, poxa, achei legal esse negócio de endurance, de 42, eu comecei a treinar, na sequência eu fiz Nova York, né, acho que 3, 4 meses depois, já baixei bastante o tempo, fiz acho que 3 horas e 40 e pouco, e aí gostei da história, mas o fato é que depois de Nova York, e aí é muito louco, né, que eu conto essa história pro Wagner e eu brinco com ele que eu falo que se eu não tivesse perdido todo esse tempo, eu seria um puta atleta. Eu parei 10 anos. Depois de Nova York. Eu fiquei 10 anos, literalmente, sem treinar, sem correr. Porque eu me enfiei em trabalho, comecei a trabalhar demais. Imagina, hábitos horríveis, né? Engordei, fumava 2 maços de cigarro por dia. Então eu tive uma fase meio nebulosa aí, depois, quando eu me enfiei mais na publicidade, com 20 e poucos anos, e na sequência também veio o casamento, começou a vir filho, veio responsabilidade. Foi aí que você se afundou. Aí, é nesse momento que a gente se afunda, cara. É no momento que a gente casa, que a gente, acaba. Pode ver o brilho no Lear, como é que fica. Murcha. É verdade. Só mas que a Erika não tá aqui, ele tá falando isso. Vai apanhar depois. Não, com certeza, ela vai escutar depois e vai ver. Mas é isso, depois de Nova York eu fiquei 10 anos, assim, numa fase sombria, assim, né, óbvio, eu fazia alguma outra coisa, muito raro, mas, putz, não fiz mais nenhuma prova, não treinei, não corria, me perdi no negócio, foi muito louco isso, eu fiz 2 maratonas e parei 10 anos. E o triatlon como que entrou nessa história toda, Serginho? Como é que você chegou no... Então, depois dessa fase dos 10 anos, porque assim, eu tive inícios de complicações, né, no final, assim, quando realmente eu parei de treinar,
trabalho, estresse, tudo, Betão, eu lembro que eu fui num médico que é meu amigo até hoje, ele falou, ó, ou você muda a tua vida, né, porque sobrepeso, cigarro, estresse, ou, você vai ter um negócio. E aí foi quando eu voltei, imagina, 10 anos depois para MPR, e entrei na mesma sala para o Fábio. Bom, primeiro que o Fábio olhava para mim, ele me reconhecia, né? Aluno novo. Ele não me reconhecia, ele falou, o que é isso? O que aconteceu? Onde você estava? Né? Assim, imagina, 10 anos depois. E aí eu falei, não, Fábio, eu quero voltar a treinar devagar, e eu quero já até colocar uma meta. Ele falou, calma, como que meta? Eu quero fazer maratona, sei lá, qual que tem aí no final do ano? Berlim? Eu vou fazer Berlim. Ele falou, não, Serginho, não dá tempo. E aí eu voltei a treinar. Treinava à noite, escondido, até pegar forma. Depois voltei para o parque de manhã. E aí, na sequência, no ano seguinte, eu já fiz mais uma maratona. Eu tive um início muito com as corridas, porque eu fui fazendo muitas provas por causa da minha saúde, para emagrecer, para poder deixar o cigarro. Eu fazia mais ou menos uma prova de 10K por fim de semana, eu fazia uma prova de 21 a cada 2 semanas. Caramba. Eu fazia 1-2 maratonas por ano, entendeu? Então, assim, eu fiz, 10 maratonas, 50 provas de 21, então eu ia fazer. Mas o triatlon, ele acabou acontecendo quando todos os meus amigos corriam comigo, e eu já falei isso em outro podcast, começaram a não só parar de correr e fazer outras coisas. Eu falei, vou ficar sozinho aqui, né? E aí eu consegui uma bicicleta de um amigo meu, que eu comentei no outro podcast, que o Wagner até tirou sarro, que eu ganhei dele, né? Um rolo e uma bicicleta, para começar a treinar. E aí eu fiz acho que foi um Troféu Brasil, foi a primeira prova que eu fiz, uma hold, meio sem saber o quê. Mas como a minha base de natação do polo era boa, eu me senti muito confortável. Eu falava, nadar eu já sei, eu nado bem. Correr, eu corria bem. Na época eu era levinho, assim, não era um as da corrida, mas assim, corria. Botava ali no Troféu Brasil um 4,40, um negócio assim, 4,30. E agora, e o pedal, né? Como que a gente vai fazer? E aí eu lembrava, acho que o que me ajudou muito no pedal foi a moto, né? Que foi a minha escola de moleque que eu comentei com você, porque mal ou bem, toda a parte de equilíbrio, né? A moto me deu, né? Então, quando eu me sentia muito confortável para pedalar. E assim, teve algum ídolo nessa época? Quem eram os ídolos que você tinha no esporte? Quem são e quem eram os ídolos que você tinha no esporte? Pode ser no triatlon, no geral, assim. Putz, eu não tinha, eu nem conhecia de triatlon assim muito, né? Não tinha ídolos, né? Não tinha conhecimento na época. Acho que se falar da época, não tinha. Na corrida, eu acho que eu comecei a prestar mais atenção depois, um pouco, nas pessoas que corriam, mas também não tinha ídolos. Eu acho que naquela época eram ídolos mais nacionais mesmo, que a gente... a gente não tinha nem muita informação, né? Vinha pouca informação, né? Pra você conseguir uma informação, tinha que ir na La Selva comprar a Triathlete lá, que chegava 3 meses atrasada, custava uma fortuna, né? Que você comprava aí pra tentar entender alguma coisa do que estava acontecendo. Imagina, eu nem sabia o que era Triathlete. Assim, realmente eu comecei meio sem saber, porque eu vim de outros esportes. Então, os ídolos pra mim eram meio gerais, assim, tipo, era um Ayrton Senna, imagina, eu ainda tava na onda, mesmo nessa época... automobilismo, né, claro. Eu ainda tava muito no automobilismo. Meu pai me puxava, a gente ia pra Interlagos todo ano ver Fórmula 1, então assim, eu fui todos os anos, então assim, os meus ídolos eram esses, assim, mas... E Serginho, quando você já estava um pouco mais envolvido com o esporte, né? Já entrou, começou a treinar, participar, MPR, aquela bagunça toda que eu também participava, achava... E foi onde a gente se conheceu ali, né? Naquela época, né? Foi, nos conhecemos ali. Vocês não davam muita bola pra mim, né? Eu precisei ser campeão do mundo pra vocês falarem, opa, tem alguém aqui, precisamos conversar. Vocês eram... Quem é esse magrinho aí, esse raquíticozinho aí? Quem que é? Puta, nem me fala, me dá uma saudade de ser magro, que vocês não sabem, viu? Puta, que delícia. Mas me fala uma coisa, Sé. Esse momento que você iniciou, já estava praticando o esporte, você tinha um objetivo? Sei lá, puta, eu quero fazer um Ironman, puta, eu quero classificar pra Kona, não, eu quero fazer, sei lá, sub-10. Naquela época, o sub-10 no Ironman era uma coisa muito, né, poxa, valiosa, né? Diferente do peso que tem hoje em dia. Muito insana, né, meu? Era uma coisa tipo, como assim o cara fez 10 horas no Ironman? Bizarro. É pra Kona com 10:10, 10:15, né, com 2002. Exato. Você tinha isso, Sé? Algum objetivo maior, assim, que você lembra?
Então, na época que eu comecei a correr, o meu objetivo era o 42, né? Que eu falava assim, putz, eu sempre fui dos desafios, assim, eu era dos extremos, assim, como eu acabei fazendo um 42 sem treinar. Quando eu fui pro triatlon, eu fiz esse Troféu Brasil, e na sequência, obviamente, você é impactado por um monte de coisa, os amigos, não, porque o Ironman, porque não sei o que, falaram, Ironman, deixa eu ver o que é isso. Você tá louco? Imagina, nadar isso, pedalar, correr tudo, isso é impossível, não sei o quê. Bom, não preciso nem dizer que 6 meses depois eu tava fazendo o meu primeiro Ironman, que foi em Floripa, né, com o treino que eu tinha, com a base de esporte que eu tinha, e eu acabei fazendo, mas eu não tinha grandes objetivos, né, o meu objetivo era acho que a ideia sempre era o desafio de fazer, de completar. Eu me colocava à prova, né, esse cara tá me falando que isso aqui é muito legal, que é difícil, não é possível que eu não vou conseguir fazer. Eu ia lá, treinava e fazia. Então eu não pensava em tempo, pelo menos no meu primeiro Iron, eu não pensei em tempo, eu fiz me divertindo, né, fiz acho que 12 horas e 20 o primeiro, que era um tempo mediano ali na média, não era nada demais, mas não tinha grandes objetivos. Eu acho que o primeiro objetivo claro, né, foi quando eu comecei a realmente fazer outras provas ali no meio, que daí eu entrei mesmo pro triatlon e fui fazendo outras provas, na época internacional, que a gente tinha todos, Troféu Brasil, todas as etapas. Na época como era valioso o Troféu Brasil, como era valioso o Troféu Brasil e o Internacional de Santos. Como a gente ficava esperando essas provas. Era muito legal, né? Ficava esperando, né? Eu não tinha, o que tinha? Eu tinha Caiobá ali, né? Tinha algumas outras coisas, mas não tinha muita coisa, né? Não tinha esse 3-day que tem hoje. Tinha o Troféu Brasil, né? Naquela época tinha o Troféu Brasil, tinha o Circuito Sesc, tinha algumas provas um pouco mais altas. Tinha o Pirassununga, né? O Long Distance no final do ano. Mas daí já era meio, né? Era meio. Tinha também a curta, né? No sábado, não é isso, Betão? Tinha a Rua do Porto, em Piracicaba. Exato, Holambra, a Pirelli. Exato. E eram essas as provas. Alguma provinha ali na USP bem espaçada. Na USP tinha alguns teatros do Pão de Açúcar, né? Exato, e eram essas as provas. Então, eu lembro que o circuito mais importante que teve era o Troféu Brasil, que você tinha aqui São Paulo, Rio... Goiânia, Belo Horizonte. São Paulo não, né? Era Santos, Rio, Goiânia, BH, não é isso? Poxa, era muito legal, muito legal. Nova Lima, lembra disso, Betão? Nossa. Você não pegou essa história de Nova Lima, Serginho? Você era juvenil nessa época. Não peguei. Eu ouvi falar, mas não peguei. Realmente não peguei. Era legal. Eu fiz Troféu Brasil, muitos, assim, que, de novo, da mesma forma com que na época da corrida eu fazia muita prova, eu fazia todos os Troféus Brasil, os internacionais. Mas aí eu fiz o primeiro Ironman. E eu acho que o primeiro desafio, realmente, de falar, putz, eu quero fazer direito, eu quero treinar, foi realmente quando eu conheci o Vagnão, que foi, a gente se conheceu acho que 2013, 2014, e eu virei um dia para ele e falei assim, olha, eu vou sair da MPR, fui lá, conversei com o Fábio, com o Marcos Paulo, falei, olha, eu vou treinar com o Wagner aqui, quero experimentar uma coisa diferente, adoro vocês, aliás, a Marcos Paulo, querido, Fábio, todos ali, amo, me sinto super à vontade, sou muito acolhido, inclusive em todas as provas, quando a gente tá, eles sempre dão força, acenam no parque e tudo, então eu me sinto muito parte ainda da MPR ali como família, que eles são muito legais. O Marcos Paulo é gente boa. Cara, eu nunca treinei com o Marcos Paulo e toda prova que eu vou, que eu encontro com ele, ele faz questão de a gente sempre se cumprimenta, se fala, ele sempre dá um incentivo, ele é um cara muito legal, cara. É demais. Mas assim, a gente acabei estreitando uma amizade, né, eu e o Wagner nessa época, e o Wagner tava, né, realmente despontando nessa história do triatlon, com várias ideias diferentes. Eu falei, Wagner, você me treinaria para eu fazer um Iron em 2015? Ele falou, mas vamos colocar uma meta. Não dá para você ficar entrando em prova sem meta, porque eu não tinha meta, né? Eu não tinha meta de tempo, de nada. Eu falei, tá bom, qual que é a meta? Eu vou colocar uma meta aqui de abaixar 11 horas, sei lá, fazer 11 horas. Ele falou, tá bom. E aí a gente fez um treino grande,
E, poxa, conseguimos, né? Fizemos um bom tempo ali em 2015. Conseguimos, e o senhor, você sabe, né? Você lembrou uma coisa aí num episódio atrás, ou numa conversa, em que a cada minuto abaixo das 11 horas, porque o que acontece? Ele tinha acho que 12h30 de Ironman, não era isso? 12h25, alguma coisa 12h25. Eu sou meio indignado com essas coisas, né? Porque você olha o atleta, você vê que ele tem um certo calibre ali. Evidente, Serginho fala, eu quero fazer 9 horas. Eu falo assim, não vamos nem começar a treinar. Não dá, não vamos começar a treinar. Mas alguns outros atletas falam, poxa, quero fazer sub-10. Pô, você não fez ainda? O Betão é um deles, um morto, né? Vai fazer esse ano aí que vem agora. O cara entra no Ironman e nunca fizeram um sub-10. Pelo amor de Deus, uns mortos faz sub-10 hoje em dia. Então os caras vão lá, vão fazer sub-10. E o Serginho é a mesma coisa. Eu tenho 12h30, quero baixar. Eu falei, bom, 12h30? Bom, 12h30, então eu vou colocar 11 horas. 11 horas vai? Vamos. Só que é o seguinte, a cada minuto abaixo do 11 horas, eu tenho um bônus. Pergunta se eu vi esse bônus até hoje, ô Betones. Nunca! Não me deu bônus nenhum. Eu vou te falar, você tá com Alzheimer, não é possível, meu. Não é possível que eu não dei esse bônus. Tem que achar o comprovante agora, vai ter que achar o comprovante eu quero exatamente o saque da sua conta. Vamos lá, vamos procurar. Mas vamos procurar, porque eu tenho certeza. Serginho, você me deve o bônus, eu não queria falar isso no ar, mas infelizmente eu não me aguentei, tô cobrando pro Brasil todo hoje. Deixa eu falar. A gente vai resgatar isso. Depois vocês lavam essa roupa de vocês aí. Serginho, eu vou pagar esse bônus de novo aí, viu? Pra gente ir pros finalmente aqui. Qual foi o momento mais legal no esporte que você passou? Pode ser no triatlo ou qualquer outro. Momento que você não esquece, assim, que foi, falar, esse momento foi demais. Cara, acho que tem alguns momentos, assim, lá atrás, quando eu era moleque, né, quando eu competia de jet ski, foi na última etapa de um brasileiro que era no Guarujá. Eu larguei em último, larguei muito mal. Tinham 12, 14 pessoas na prova, e eu consegui passando um por um em nem lembro quantas voltas era, e cheguei em primeiro e fui campeão brasileiro. Isso foi uma história que eu lembro desde moleque, muito... no triatlon, eu acho que foi quando a gente fez, inclusive o Vagnão fez comigo, a gente fez o Ironman de Nova York. Esse Ironman de Nova York tem muito... Só esse Ironman dá um podcast. Dá um podcast, tem muita história. E, cara, você fazer um Ironman em Nova York, né, com aquele ufanismo americano, isso aqui, e eu lembro que eu fiquei muito emocionado, porque quando eu saí para correr, e o Wagner deve lembrar, tinha um cara que carregava uma bandeira dos Estados Unidos, que era do tamanho de tinha 3 metros de altura, sei lá, e ele carregou essa bandeira a prova inteira, em homenagem, acho que ao irmão dele que tinha falecido, alguma coisa assim. Isso me chamou muita atenção pela primeira vez, porque são coisas que acontecem em provas longas como o Ironman. Você vê pessoas homenageando outras, né? Assim, e tem um outro episódio que aconteceu que foi muito emocionante ali em Nova York, que teve um cara no quilômetro, acho que 36 da corrida, ele se ajoelhou na minha frente, ele estava correndo comigo, e ele se ajoelhou para a mulher que estava no alambrado ali, vendo ele passar, tirou uma aliança do bolso e pediu a mulher em casamento no meio da corrida do Ironman e continuou, e terminou. Você vê como o Ironman mexe com o nosso emocional, né? Você vê as merdas que a gente faz por conta de Ironman. Você vê a cagada. Olha isso. Olha a cagada que o cara fez. Essa história, essa é a cagada que o cara fez. Acabou com a vida dele. Ele não só quis fazer o Ironman, quebrou, se ajoelhou, né? Enfim... E ainda me saca uma aliança. Ele acabou com a vida. Vai lá, eu duvido você encontrar esse cara hoje e falar assim, como é que você está? O que você acha da sua atitude de 10 anos atrás? Fala um pouquinho sobre isso. Vamos entrevistar esse cara. É esse cara que nós temos que entrevistar. Mas o cara da bandeira, se você pegar, tem um filme, no YouTube, tem um filme sobre esse Ironman de Nova York, é um filme rápido ali, de 1 minuto e meio, porque esse Ironman foi polêmico, né? Não sei se todos sabem, mas ele foi o único Ironman em Nova York. Foi o único, né? Depois não teve mais. Era um campeonato norte-americano. A gente nadou no Hudson, eu brinco, né, com os meus filhos, quando eu vou para Nova York, eu falo, papai nadou aqui, acho que nunca mais, ninguém vai nadar, a gente não vai nadar naquele lugar. Nossa, que desgraça aquele lugar. A gente pedalava nos Hamptons e corria nos Hamptons e via para dentro da cidade, mas foi caótico a logística para você fazer uma prova dessa, então eles cancelaram, nunca mais teve. Mas no filme mostra várias passagens disso e mostra esse cara com a bandeira que eu comentei, e eu acho que mostra também o cara da aliança, se eu não me engano. Mostra ele fazendo o pedido de casamento ali. Eu vou atrás desse cara.
Eu tenho que ir. Serginho, apesar de você hoje não estar... A gente sabe que a gente tem estados de atleta ou não atleta. Nesse momento eu sei que você não está tão atleta assim como eu. Mas me fala uma coisa, você tem um treino favorito, aquele que você mais se organiza, que você gosta de fazer, que você espera durante a semana para fazer? E me fala se você tem uma modalidade que você se considera mais forte e uma modalidade que é a pior, assim. Existe isso para você? Existe, claro. Assim, treino, eu gosto dos treinos longos, tá? Assim, de novo, adoro pegar treino de bike no fim de semana, estrada, romeiros, fazer 100 e poucos quilômetros, os treinos de longo de mais de 100, eu sempre gostei disso. Obviamente hoje eu não tenho preparo, né, não estou treinando para isso, mas quando estava preparado eram os treinos que eu mais gostava. Os treinos curtos, de tiro, de sofrimento ali, coração na boca, eu fazia, mas não era o que eu amava. Acho que ninguém ama, né, isso, né? Então, e dentro das modalidades, eu amo, apesar das minhas dificuldades, né, da minha forma, eu não sou um cara longilíneo, leve, eu sou mesoforme, né? A gente brinca até, o Wagner fala que ele brinca que eu devia fazer crossfit, que eu não devia fazer triatlon, né? E é verdade, e eu sou apaixonado por triatlon, então eu brigo contra a minha forma física, mas eu amo correr, amo, e aí eu me empolgo tanto na corrida que eu sempre acabo no final me machucando, tendo uma lesão na panturrilha. E a natação, para mim, é fácil. Acho que dos 3 esportes, eu colocaria em primeiro a natação como a mais fácil, a melhor, porque pelo histórico que eu falei, né, de natação do polo aquático. O pedal, eu sempre tive um pedal médio, né, não era um pedal excepcional, mas não era um pedal ruim, né, então acho que... Que melhorou muito depois de 2013. 2014. Acho que 2015 a gente fez, acho que eu fiz 5 horas e 15, alguma coisa assim, o pedal de lá, e saí sobrando para correr. Então, tem um pedal bom, razoável, assim. Agora, a corrida, eu amo correr, mas eu não tenho vocação, não tenho corpo, não tenho VO2, nada, e eu vou do jeito que dá. E o pior treino, Serginho? Qual foi o pior treino que você fez na vida? Aquele que você, no meio do treino você falava, meu Deus do céu, agora eu tenho que voltar até em casa, como é que eu vou terminar isso? Ou a pior prova, sei lá, qual foi a pior coisa que você já fez no meio do triatlo, que você mais sofreu? O pior treino, acho que o pior treino foi quando eu inventei de fazer um longo pro Iron na bolinha. 190k na bolinha. Juro por Deus. Eu não lembro quem me falou. Desafio, né? Isso é desafio, né? Isso é loucura. E aí foi um negócio muito louco. Testar labirintite, né? Foi muito louco. Mas porque foi assim. Na verdade, assim, na época acho que nem tinha ciclovia ainda direito. Eu fui pra USP, eu ia fazer o 180k ali meio dentro da USP. E eu me enfiei na bolinha pra aquecer. Só que, sei lá, 5h30 da manhã, 6 horas, e eu comecei a aquecer. Quando eu vi, passou 5 km, 10 km. Eu falei, quer saber? Eu vou ficar aqui, porque tá chegando gente, vai fazer companhia, e eu vou ficar... E aí, eu dei uma de louco, eu falei, não, agora eu vou até o fim, agora eu não vou mais sair daqui, eu vou ficar na bolinha. E eu fiquei lá, sem parar, rodando. Eu acho que eu tinha ido com 2, 3 caramanholas, acho que eu não parei nem pra pegar água. Foi uma loucura. Acho que foi um dos treinos mais, não digo piores, né? Talvez mais desafiadores aí pra mim. E de prova, Betão, uma prova pra mim que foi bem pior momento, assim, acho que tem 2 provas. Uma foi o Internacional de Santos, que eu inventei de botar um negócio na minha caramanhola para dar um pique, né? Tinha um negócio que chamava Jack 3D, vocês lembram disso? Que era um negócio que acelerava. Como é Jack 3D? Eu lembro do Creakick. Eu lembro do nome. Eu lembro dele. É esse, Wagner. Uma vez desse Gakik aí. O Gakik, então, uma vez os caras, não, tem que tomar, é bom, melhora. Aí eu, vou experimentar. Meu pai nunca deixou tomar nada dessas coisas. Qualquer coisa que falava pra ele, falava, não toma nada, para com esse negócio. Eu não lembro quem trouxe isso pra mim. Foi mais ou menos em 2008 ali, eu acho, até para Ironman. Falei, vou treinar vou colocar antes de um longo. Não mudou nada, minha frequência não mudou, meu lactato também possivelmente não tenha mudado nada, meu pace não melhorou. Eu falei, quer saber, não vou usar porcaria nenhuma disso daqui. Mas o pior momento, acho que foi nessa prova, porque eu coloquei esse Jack 3D na caramanhola e quando eu saí para correr, eu tive uma desidratação e na metade da corrida
desidratei, o sangue engrossou, no bombear, eu tive que cair no meio do canteiro ali, fui parar na ambulância, fui parar no negócio, eu falei, eu vou morrer. Foi horrível, juro por Deus, assim, sabe quando você não consegue controlar teu coração ali. Isso aí né, você não consegue mesmo, viu, nem que você queira, viu, a única forma que você tem de controlar seu coração é nas paixões, Serginho. Esse foi um momento ruim de prova, e a prova do Letap, que eu acho que eu fiz em 2013, que foi, eu tenho lembranças até hoje, daquele final de uma subida ali, que eram acho que 11 quilômetros, com 12, 13 de inclinação, e eu tive até uma fratura no quadril depois por estresse, por causa dessa prova. Foi um negócio que eu me lembro até hoje da dificuldade que eu cheguei no final da prova, ali em cima do Letap, e, putz, eu caí pro lado da bicicleta e não conseguia levantar. Foi horrível isso aí. Serginho, e uma dica aqui para quem quer começar no esporte, quem quer começar no triatlon, o que você deixa aí, uma dica? Pô, quem sou eu para dar dica aqui? Até porque eu sempre fiz tudo meio errado, né? Tudo de um jeito atrapalhado, mas... Cara, corra 2 semanas e faça a maratona, essa é a dica. A dica que eu falo assim, não faça uma maratona em 2 semanas. Não, é muito simples, né? Eu percebi, né, eu aprendi que quando você... qualquer esporte é muito específico. E quando você treina de uma forma específica para aquilo que você vai fazer, faz muita diferença. Faz muita diferença na prova, faz muita diferença depois da prova, faz muita diferença para o teu corpo, para a recuperação, para tudo. Então, a dica que eu dou é não faça as coisas da sua cabeça. Procure, né, uma pessoa para te guiar, para ser o teu tutor, para te treinar, uma assessoria, um professor. Quer fazer uma prova? Quer fazer um Ironman? Uma prova mais curta? Entende o que você precisa e confia naquela pessoa, né? Acho que o nosso papel é treinar e escutar o que os especialistas falam como você. Acho que isso aí dá muito certo. A gente vai ter recovery hoje ou hoje não vamos ter? Vamos ter, mas eu queria finalizar. Betão, faz essa última pergunta aqui, ó, que eu preparei bem bonitinha para ele. Lá vem. Não, o que seja... Não, essa daqui tá boa. O que você gostaria de fazer todos os dias na sua vida, na sua carreira? Caramba. Na minha carreira? Não no esporte, na carreira. Ou vale tudo? Carreira, Arigó, carreira. O que eu gostaria de fazer todos os dias? Você vê que essa foi essa. Sabe como eu peguei essa pergunta? Eu dei um Google. Eu tenho bem claro o que eu gostaria. Eu acho que isso é uma coisa que eu penso há muito tempo, tá? Eu tô muito novo ainda para isso, mas eu acho que mais alguns anos eu gostaria muito de fazer isso. Eu gostaria de poder continuar fazendo o que eu gosto de trabalho, que eu adoro fazer, né? E hoje em dia eu tenho o privilégio de poder trabalhar no que eu gosto e fazer as coisas que eu gosto, mas eu gostaria de poder fazer isso metade do meu dia. Então, a minha meta é nos próximos anos, sei lá, daqui 5 anos, eu poder pegar, por exemplo, as minhas manhãs para poder fazer o meu esporte, o meu treino com tranquilidade, então, assim, pegar, acordar, fazer meu treino, isso aqui, e poder trabalhar meio período. Acho que isso é um sonho, né? Não sei se eu vou conseguir, né? Poucas pessoas conseguem isso, mas, assim, é o que eu gostaria. E uma outra vontade muito grande que eu tenho, que eu nunca tive a oportunidade, é de ter uma experiência de morar fora do país, talvez nos Estados Unidos, e em algum lugar onde a gente tivesse uma infraestrutura muito legal para esporte, né? Você mesmo teve lá a experiência em Boulder, eu não sei, talvez em Boulder ou na Califórnia, em algum lugar, eu pegar um ano assim e fazer, não digo nem um sabático, né? Mas poder falar assim, não, eu vou agora para um lugar desse e eu vou organizar minha vida para fazer treino meio período e trabalho meio período. Esse eu acho que é o meu sonho, assim, minha meta de vida. Boulder realmente é incrível, eu indico para todos, assim, a ideia é ir para Boulder mesmo, fazer aí uma experiência anual, né, de uns 4 meses lá em Boulder e, se Deus quiser, mudar para Boulder. E agora vamos para o nosso momento, Betones, momento Roda Presa. Serginho, esse episódio é o Roda Presa. Tivemos vários momentos. Eu já contei o Roda Presa. Episódio Roda Presa, pneu murcho. Vamos lá, Serginho. Conta aí pra nós a pior gafe. Abre o seu coração, mas conta a verdade. Não adianta se enganar que eu sei de várias, hein? Eu já contei várias gafes aqui de Roda Presa. Eu já contei aquela que eu saí, que eu comi uma volta acho que no troféu, ali na USP, quando teve uma prova ali que eu comi uma perna do ciclismo, eu saí para correr junto com os profissionais. Acho que essa eu contei. Essa eu já contei. Eu já contei do Ironman de 2018,
que eu acabei tomando um monte de coisa e me deu um piriri, eu vivi no banheiro. Então, assim... E hoje eu contei, eu acho que esse roda presa da desidratação aí, que foi um perrengue que eu passei lá no Troféu Brasil em Santos, que foi, acho que uma das primeiras provas que eu fiz, que foi um susto, né? É um roda presa para ficar esperto, assim, porque eu olhei ali e falei assim, meu Deus, que cagada que eu fiz, né? Quase morri. Eu achei que você ia falar o momento roda presa, aquele cara que pedalou com a gente com uma bike, com uma marcha só, com uma bermuda e uma bota lá em Nova York. E a gente não conseguia passar o cara de jeito nenhum, você lembra disso? Nossa senhora, eu lembro. Ele tava de bermuda cargo. De canvas, bermuda de canvas, eu acho, né? Do lado, né? Uma bota caterpillar lá, sei lá que bota que é aquela. Uma camisa de sei lá que tecido que era aquele. Camisa de botão. Você acredita nisso, Beto? E assim, a gente passava o cara, a gente parava, diminuía para pegar alimentos, diminuía para pegar hidratação, o cara passava. Isso a prova toda, praticamente. A gente terminou um pouquinho na frente dele, eu falei, esse cara não vai continuar, né? E no primeiro momento até pensei que era um cara que tinha entrado no meio da prova, só que ele tava com número, tava escrito, tava tudo. A gente chegou na transição, o Serginho saiu para correr, eu fiquei. Ele botou um tênis e saiu correndo. Não botou tênis nenhum, ele deixou a bicicleta e saiu correndo com a bota, ele saiu correndo do jeito que ele tava, ele não trocou nada de roupa, foi uma coisa incrível, eu vi, ninguém me contou isso. Esse cara deve ter feito alguma aposta, não é possível, mas ele é meio lógico, assim. A gente viu ele pedalando, eu falei, não é possível, esse cara entrou na prova, vai pedalar 5 e vai sair. E, acabou o 180, o cara tava junto com a gente ali, de bermuda cargo, bota Caterpillar e camisa aberta, raiz ali. E devia ser uma bicicleta daquelas antigas, né? Não, era uma bicicleta com uma marcha só, você lembra disso? Era aquelas fixed. Era uma fixa, era uma coisa louca, assim, Eu nem sei como ele entrou, é sério. E, pessoal, vamos então para o nosso... Calma aí, eu quero contar um roda presa aqui, de Nova York, que você lembrou. Esse senhor aqui, Betão, que fez a prova comigo, ele virou e descobriu que ele ia precisar nadar um dia antes da prova. Ele foi comigo para fazer a prova. Ele achou que ele ia poder sair bonitão para pedalar. Aí o cara da prova falou, não, meu amigo, você tem que nadar antes. Só que ele não tinha levado roupa. E aí, o que a gente foi? A gente foi lá na lojinha do Cid, famoso Cid ali na feirinha, e começamos a procurar roupa. E a única roupa que a gente achou foi uma roupa que eu comprei, que servia em mim, eu era um pouco menor que ele. Esse cara, o Vagnão, ele foi com essa roupa, ele parecia um Mazzaropi, assim, ele tá todo encolhido, correndo com a roupa. Parecia uma vírgula com a roupa, assim, Betão. A roupa de borracha sem manga, e ele nadava com essa roupa, ele saiu da água torto, assim, corcunda pra pedalar. Ele falou, meu Deus do céu. Eu não tava preparado pra nadar, tava preparado pra pedalar só o 180. Você imagina eu ter que nadar 3.800 do nada. Vai nadar, hoje você vai nadar. Se é hoje, eu não sobreviveria, vocês sabem, né? Pessoal, então vamos agora. Posso agora, Serginho? Então vamos para a nossa sessão Recovery, onde compartilhamos dicas de filmes, livros, séries, etc. para os amantes do esporte. E vocês podem conferir essas dicas no nosso Instagram, @cafécomtri. O que vocês têm para essa semana aí, pessoal? Eu primeiro? Vamos, Betão. Bom, hoje eu vou indicar um livro em homenagem a meus amigos lá dos Vigilantes do Peso, do nosso grupo da Companhia Atlética, que é o Sócrates de Casagrande. Toda vez que eu indico alguém, que eu falo alguma coisa de livro lá, eles sempre me indicam esse livro, porque eu sempre falo desse, que esse livro é muito legal, cara. Ele conta uma história muito legal dos dois ali, de um momento do Brasil também, da luta por diretas já e tal. É um livro bem legal, da democracia corintiana e da democracia do país também. Então é bem legal. Esse aí vai lá pro Putz, pro Chambre, pro Alan, pro Norton, pro Barba, pra galera lá. E você, gordinho? Vai indicar o Vigilantes do Peso também? Não, Vigilantes do Peso só aqui em casa. Mas eu queria te falar que faz tempo que você não me vê, tô bem mais leve, viu? Imagino. Sempre assim. Eu, como sempre, vou indicar algo fora do esporte. Como eu comentei com a Pamela outro dia, como eu faço muito esporte, o meu recovery é fora do esporte. Então, a dica... A dica é o Emily in Paris, que muitos já devem ter visto, os poucos não, que é uma série bem divertida, rápida, para ver na Netflix, para ver com a mulher, com a namorada, com os filhos. Emily in Paris. Maravilha. E eu vou indicar um livro de um amigo, o Serginho também conhece, que é o livro do Vinícius Ferreira, que é Bike, né? Sua Vida em Equilíbrio.
É um livro em que ele traz um passo a passo aí de aprender a pedalar e como conduzir a bicicleta com segurança. É um livro bem bacana para iniciante. Quem quiser, vamos ver esse livro aqui, que é bem interessante para quem quer iniciar. Tem ali dicas de segurança no trânsito, sapatilha, o ciclismo e a saúde. É bem bacana. E é isso que eu vou sensacional com ele essa semana. O Vini foi um dos primeiros caras que fez um método, né, para ensinar a pedalar. É muito legal, ele tem um trabalho excelente. Inclusive, vai vir aqui conversar com a gente. Isso é bom não só para quem já pedala, para quem tá aprendendo, né? Porque tem muita gente que já pedala e não aprendeu ainda, né? Então é sempre legal. Tem muita gente que pedala e acha que sabe pedalar, né, Beto? Essa é a grande verdade, né? E é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Serginho, muito obrigado. Eu queria só finalizar mandando um beijo pro Noah, que o meu filhote que nasceu. Esse é o primeiro programa depois do Noah. A Erika nem conseguiu estar aqui, porque, coitada, tá lá na correria com o Noah. E eu queria dedicar este programa, se vocês me permitirem, ao Noah. Infelizmente foi com o Serginho, mas é assim que funciona, né? A gente tem que aceitar a dura verdade. É o café com tri com chupeta. Com leite. É café com tri com leite. Então é isso, pessoal. Siga-nos no Instagram, @Café com Triathlon, e siga-nos também no Café com Tri, no Spotify e nas outras plataformas de podcast. Aguardo vocês todos lá. Abraço, valeu, até mais, galera. Valeu. Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.